do you do this? When in the moment, couldn't see your behavior was tight. Olá pessoal, nós estamos aqui para iniciar mais um Pod Castelli e hoje o grupo Incoflandres, foi convidado aqui da Castelli para poder tratar sobre o GPTW, como nós conquistamos o GPTW na prática. Nossas ações, nossos benefícios, nossa pesquisa de clima, enfim, tem muito assunto legal para dividir com vocês e a gente está muito feliz de estar aqui, agradecer ao Grupo Castelli pelo convite e a gente vai trazer muitos insights e coisas boas para vocês. Para quem não conhece o Grupo Incoflandres, nós ficamos no interior do Rio de Janeiro, em Volta Redonda. É uma empresa que ela faz o beneficiamento do aço. Nós trabalhamos com o corte, o invernizamento e a litografia e nós temos filiais em São Paulo, aqui em Mogi das Cruzes e também em Pinheiral. É isso aí. Então são 3 unidades com aproximadamente 650 colaboradores e ficam divididos nessas 3 unidades. Então a gente tem esse desafio aí interestadual de fazer a gestão, de fazer isso tudo. Sempre muita dedicação, muita atenção com os nossos colaboradores e a gente tem tido muito sucesso nessa caminhada aí e nessa certificação de GPTW que a gente conseguiu. Bom, agora a gente vai falar um pouco sobre a gente, Quem é essas pessoas que estão aqui para poder abordar desse tema hoje, Então, eu sou o Igor, já estou há 6 anos no Grupo Incoflandres. Atualmente eu estou como especialista de RH lá e eu também faço uma atuação bem estratégica na gestão de benefícios de todo o grupo, E também aí à frente sobre as questões de responsabilidade social, enfim, um RH mais estratégico. Então, juntamente aí na equipe do Ricardo, a gente vem somando aí e construindo esse processo de fortalecer essa cultura que é super importante. É isso aí. Eu sou o Ricardo, eu estou na Simbal há 3 anos, faço parte do time que faz a gestão de pessoas e sustentabilidade e a gente vem conquistando muita coisa legal, fazendo gestão de pessoas, mudança de cultura, gestão de processo. E a gente vai bater um papo muito legal aqui com todo mundo, Igor? Exatamente. E eu acho que é legal, ele divide bastante com a gente esse quesito dessa aproximação que ele teve com o GPTW desde então. E eu acho legal até você comentar um pouco sobre isso, dessa aproximação que você tem, enfim, da experiência também, de construir esse processo nas empresas que você já atuou. Sim, eu passei por algumas empresas, liderei por mais de 6 anos já o projeto de certificação GPTW. Então é um processo legal, bacana, que você vai ganhando experiência e trazendo, o que você fez de bom em alguns lugares para poder fazer e o aprendizado, que talvez não se fazer para você conseguir a certificação. Então, acho que a gente vai ter muitos insights aqui, inclusive com a Castelli a gente já teve um bate-papo, já pegou muitas boas práticas aqui também, e a gente conseguiu botar em prática lá para a gente poder continuar nessa ascensão e manutenção do selo, Porque é igual a gente vem falando, Essa manutenção acaba que é uma troca diária com várias empresas, enfim, a troca mesmo do dia a dia, o que pratica em um, o que pratica no outro, o que faz diferente em um, o que faz diferente em outro. E eu acho que isso vem transformando e criando, esse objetivo final das empresas, que é ter os seus colaboradores alegres, felizes, é o que o Ricardo sempre fala pra gente, sobre essa satisfação e esse orgulho de ter, uma empresa GPTW, e aí já deixa a cereja do bolo sobre um selo a mais ou não, a gente conta no final. A gente conta no final, daqui a pouco a gente vai falar para eles tudo que a gente tem de legal lá. E também falando um pouquinho assim, desse processo de início, dessa estratégia de pessoas na prática. A gente tem uma gestão muito próxima lá, que a gente escuta muitas pessoas, alguns programas de feedback, um programa de café com o diretor, papo com elas, então a gente tem muita coisa legal que a gente traz para poder ter essa escutativa e conseguir saber o que realmente falta ou o que a gente faz de legal, porque a gente não pode esquecer. Muitas vezes foca no que a gente não tem ou não está fazendo de legal e esquece o que a gente faz legal. Então potencializar o que a gente faz de bom é sempre importante e a gente muitas vezes esquece. E eu acho também super importante a gente falar sobre o RH presente, entrando nessa questão desse contato, dessa proximidade com o colaborador, dessa escuta, porque é algo que a gente vem fortalecendo nos últimos 2 anos e ter essa aproximação de estar na área, no processo operacional, por ser uma indústria e deixar que o colaborador tenha esse momento de escuta com a gente também, da gente ir lá, conversar, enfim, tirar um tempo, uma vez na semana para a gente poder fazer esse bate-papo, também vem trazendo insights para a gente de processos que a gente pode estar ali melhorando, enfim, construindo junto com eles. Então, acho que é também um ponto super relevante e também potencializa e também valoriza ainda mais o colaborador, dá essa voz para ele. Então, isso também tem sido um grande diferencial e vem agregando bastante também para a gente
em relação a esse processo da cultura da empresa como um todo. Porque a gente fala, né? Às vezes ele só quer ser ouvido. E aí esse ser ouvido não é uma vez só na pesquisa de clima ou a cada 6 meses em alguns lugares. Então a gente realmente tá presente, escuta eles, e aí o quanto que a gente viu que pequenas ações nossas tiveram um resultado muito grande. E as pessoas falam, nossa, hoje eu me sinto muito mais ouvido, as pessoas escutam, fazem acontecer. E isso pra gente é muito importante. E a gente também tem reforçado muito a nossa comunicação transparente com as pessoas, com os colaboradores, trazendo o que a gente tem de bom, o que a gente às vezes está com dificuldade no momento, e aí a gente tem percebido uma aceitação maior quando a gente leva as coisas para eles, porque às vezes fica assim, não, a empresa está no momento bom, e muitas vezes está com dificuldade, com pedido mais baixo, com algumas situações, e a gente dividir isso para eles, dividir nosso resultado, dividir as nossas conquistas, dividir nossas dificuldades, também é uma aproximação, e é algo que a gente também tem muito forte hoje na nossa empresa. E a gente também acaba conduzindo esse processo com a liderança, né? A gente vem desenvolvendo um trabalho com a liderança muito grande em relação a isso, de ter essa aproximação com o colaborador, porque antigamente, né, as pessoas tinham um bloqueio de chegar no RH, né? O RH, meu Deus do céu, vou chegar lá e vai acontecer alguma coisa, ou eles vão, né, deixar ali meu nome na lista de alguma coisa, enfim. E a gente tem que cada vez mais desconstruir isso, né, e colocar o RH como uma pessoa parceira do colaborador e também ter a liderança com a gente, porque eu acho que isso também agrega nessa busca, né, por essa conquista, por fortalecer essa cultura e ter eles com a gente também, eu acho que é um ponto super importante e a gente vem trabalhando isso até por conta de uma cultura, né, que existia dessas questões e tal, e hoje a gente tá trazendo cada vez mais eles pra gente poder continuar desenvolvendo o trabalho que o RH precisa desenvolver, né? E isso é uma quebra de paradigmas, porque muitas vezes o gestor já faz aquilo há muito tempo e tudo, a gente chega lá para falar, isso aqui é aquela lei de Gabriela, né? Nasceu assim, foi assim, enfim. Então a gente tá nesse processo de quebra de paradigma, de mostrando que outro jeito também é legal de fazer. Então a gente tem uma proximidade muito grande com a liderança. Nós somos uma empresa familiar que hoje está na 4ª geração e a gente tem muitos colaboradores com muito tempo de casa. E isso acaba sendo um desafio, porque realmente a gente tem essa questão de sempre foi feito assim, e chega algumas pessoas falando, agora você vai fazer de outro jeito. Mas tem dado muito certo essa troca de experiências, de também ver o que deu muito certo até aqui, mas o que a gente pode fazer diferente. Então a liderança é um braço fortíssimo e é um dos itens mais falados na pesquisa de GPTW. Então a gente tem que ficar muito esperto nesse ponto, porque a liderança é muito avaliada. Então a gente tem que trabalhar muito bem isso, e eles que fazem realmente a informação que vem de cima conseguir chegar em todos os níveis. Então a liderança é uma parceira nossa, tem uma aceitação muito boa quando a gente leva um treinamento, leva uma orientação, leva alguma mudança estratégica, e a gente está muito feliz por isso. E assim, não é fácil, tá? A gente está contando aqui, né, para a gente poder chegar nesse processo de ter essas pessoas, né, dessas líderes, somar com a gente, foi um processo de formiguinha ali, né? Quando a gente iniciou todo esse processo, olha, tem como objetivo isso, a gente começou aos poucos, né, foi semeando isso com os nossos líderes, semeando isso com os nossos gestores, para a gente poder construir isso, porque assim, a empresa hoje tem 76 anos, né, de história. E aí acaba que 76 anos, dentro desses 76 anos, algumas pessoas já estão lá há 35 anos. Então, assim, a gente desconstrói algumas coisas para poder trazer algo novo e também movimentar as pessoas, né? Porque às vezes sair da zona de conforto também de algumas coisas que já eram praticadas também faz total diferença para isso, né? Exato. E mudando um pouquinho, assim, falando mais sobre os benefícios, né? A gente tem hoje uma gama de benefícios. E eu estou há 3 anos na empresa e fico feliz em trazer que a cada ano a gente consegue melhorar algo ou trazer algo novo. E também fazendo uma junção, né, esse link de benefícios, a Castelli o Grupo Castelli é um parceiro nosso e também tem várias soluções que nos ajudam muito no dia a dia, trazendo ações presenciais, ações online e que ajudam a gente a poder olhar com carinho em mais algumas coisas, ou até mesmo acompanhamento de uma sinistralidade, trazendo negociações muito positivas. Então a gente realmente fica muito feliz com essa parceria
que está se estendendo aí, a gente tem tido muitos bons resultados e a gente fica feliz em dividir, né? Porque são muitas ações, desde uma visita com um fisioterapeuta para ver a questão de ergonomia, até mesmo uma avaliação de saúde pontual com os colaboradores. Então, porque assim, Igor, é sempre bom colocar isso em pauta, né, essa questão, porque assim, o time de gestão de saúde, né, que é o que acompanha a gente, também tem a questão do operacional, enfim, de movimentação, mas o time de gestão de saúde vem realizando, né, um trabalho com a gente muito forte, conforme o Ricardo estava falando, e isso mostra que o colaborador, né, essa valorização do colaborador na prática, na vivência do dia a dia, porque às vezes eu que estou na linha de frente ali do dia a dia, desse contato com o colaborador, às vezes é uma simples liberação de um exame, é uma simples liberação de uma cirurgia, que a gente também consegue fazer uma diferença através aqui desse apoio, desse contato que a gente tem, acabamos minimizando ali algum processo, ou tirando alguma dúvida, ou até mesmo liberando para a família, para o filho, enfim. Então, recente também a gente vem acompanhando bastante casos críticos e a gente consegue observar isso na fala de retorno do colaborador, né? A satisfação dele de ter alguém para dar um apoio dessas ações presenciais, conforme você falou, que assim, todo mês elas estão lá, né? Mas assim, ação presencial que a gente consegue atender mais de 60%, 70% dos nossos colaboradores, onde também a gente tem ali a questão de relatórios que a gente consegue fazer todo esse processo, e um programa que eu acho super importante a gente comentar, que é uma coisa que a gente vem trocando no dia a dia sempre, é sobre a nova NR1, né? A gente está agora implementando, junto com parceria da Castelli, o Sentir e Prevenir, que é um programa que vem mapear esses riscos psicossociais. E hoje no mercado de trabalho, né, no RH em si, a gente ouve muito falar sobre isso, e às vezes as pessoas ficam nesse quesito, né? O que é, o que a gente precisa fazer, como se adaptar, enfim. Então é todo um processo, né, que a gente precisa estar estruturado, né, e também entender, né, aquela questão que o colaborador ali tem como um alto risco, um baixo risco, enfim. Então a gente começou a desenvolver esse trabalho e já estivemos nessa semana uma reunião para poder mostrar o primeiro resultado desse primeiro mapeamento que nós fizemos. Ainda vamos para o momento da fábrica ainda no final do mês, mas isso tem sido também bem valorizado, né, para a gente, essa parceria, porque agrega de uma forma bem construtiva, né, e apoia também a gente no dia a dia. Então eu acho que isso também fortalece, né, essa união e essa parceria. E eu acho também super importante a gente falar sobre, já que iniciamos esse processo de benefício, falar um pouco sobre um benefício que a gente teve ano passado, né, que super, assim, foi um tiro perfeito que a gente teve em relação, assim, foi muito assertivo e vem dando um resultado muito positivo até então pra gente. A nossa presidência e vice-presidência são muito felizes em poder aprovar as coisas que ajudam o nosso dia a dia dos nossos profissionais. E aí toda essa questão de NR1 e tudo, a gente já estava falando sobre isso há muito pouco, desse cuidado de saúde mental, dessa preocupação que a gente tem. E quando a gente apresentou para eles a proposta do ELSI, que hoje nossos colaboradores têm a oportunidade de fazer terapia uma vez por semana a custo zero, então eles podem fazer 52 sessões por ano. Então a gente fica muito feliz em compartilhar que hoje 50% do nosso time está apto e estão engajados a fazer a terapia, a gente tem muitos depoimentos que foi a primeira terapia da vida. De pessoas que às vezes nem tinham ali essa experiência, né, com a terapia, e falar assim, e aí, como é que é e tal, enfim, falei, cara, só vai, né, entra ali, faz seu cadastro, faz seu mapeamento e se permita, né, se conhecer, porque eu acho que isso também, as pessoas têm um bloqueio em relação a isso, de olhar para si, de entender as suas emoções, de mexer em certas gavetas, mas que às vezes no seu dia a dia faz total diferença para você continuar evoluindo profissionalmente. E na verdade a gente às vezes quer só procurar psicólogo ou fazer terapia quando já é problema. Na verdade a gente tem que prevenir para não ter o problema. Então isso é muito legal. O Igor já teve a oportunidade também de dar uma palestra para falar um pouco das nossas ações, porque esse percentual de engajamento não é normal num primeiro ano de implementação do benefício, então a gente realmente... Em 6 meses nós superamos o recorde da empresa, né? E aí a gente divide muito isso, e só fazendo o link que o Igor falou sobre o nosso programa com a parceria com a Castelli, mostra o quanto que a Castelli está sempre inovando, sempre atualizada também, né? Buscando essa atualização para trazer coisas novas para os parceiros dela, né? Então a gente vê isso
E a gente fica muito feliz em compartilhar o quanto que a gente está feliz, satisfeito e tem a Castelli realmente como um parceiro de negócio para poder continuar fazendo a diferença e alavancando os nossos programas e ações dentro da empresa. E também, né, Igor, é sobre a nossa pesquisa de clima, o que a gente faz depois de conseguir a certificação, de receber os relatórios, tudo a gente Que não é tem. simples, né? Conquistou, acabou, enfim, vamos seguir, não. Exato, a gente conquista lá e tem os resultados, então a gente compartilha com o time, a gente demonstra para eles o que a gente teve de fortaleza, o que a gente teve de oportunidade. Então esse momento também é muito legal a gente dividir e saber que a gente tem esse pós, né? Não é só a preparação para a pesquisa, mas também dos resultados, quanto que a gente faz essa divisão com eles para eles poderem participar também. E é legal também colocar como um diferencial também, que às vezes algumas empresas praticam, outras não, que após a pesquisa, né, a gente faz um workshop com vários colaboradores, a gente coloca eles, né, tipo, pega alguns colaboradores de algumas áreas e a gente traz esses pontos, né, também como um momento de escuta, né, deles ali, complementando os tópicos que a gente tem ali de avaliação na pesquisa, né, de clima, e aí eu acho que isso também é super legal, porque a gente nesse momento consegue trazer alguma coisa também, algo, né, que às vezes a gente não visualizou na pesquisa, mas que a pessoa ali trouxe pra gente também como um ponto que a gente, às vezes, de valorização, ou de algo também que a gente precisa ter um olhar ali de melhoria, enfim. Exato, e a gente... No fundo, a gente quer ter um ambiente onde as pessoas queiram estar e queiram crescer. Felizes, Quem né? está aqui não queira sair e a gente realmente conseguir fazer esse trabalho de desenvolvimento e que as pessoas realmente não fiquem preocupadas em olhar para o mercado, que o lugar onde eles trabalham é um excelente lugar para trabalhar, é um lugar que se preocupa com pessoas, é um lugar que tem benefícios diferenciados e realmente não ser só um selo, mas ser realmente um GPTW na prática. E assim, querendo ou não, né, a Symbal em si não é só o colaborador, né? A gente pode até colocar, listar aqui diversas ações que a gente realiza, não só para o funcionário, mas como também para o filho, né, para a família como um todo, o que a gente trabalha e pensa em cada detalhe de cada ações, enfim, desde uma confraternização, desde um presente, desde uma ação agora que no final do ano a gente conseguiu proporcionar algo diferente, né, de muito tempo que não acontecia, enfim, do nosso próprio produto, né, saiu ali uma lata personalizada, né, ali também com um panetone de um parceiro nosso, né, que é um cliente nosso atualmente. Então, assim, isso também a gente trouxe como um diferencial gigantesco que as pessoas comentam até hoje dessa importância, né, porque às vezes no dia a dia acaba fazendo alguma coisa tão aquilo ali, né, e às vezes, poxa, não tem um produto da empresa do que ele faz, e às vezes, e aí quando a gente faz esse processo, os funcionários chegam compartilhando com a gente, poxa, meu filho ficou super feliz e tal, enfim. Então, não é só... E o Igor tá contando, pessoal, você não falou o que é. É uma lata exclusiva colecionável. A gente fez 75 anos e a gente conseguiu fazer uma lata que tem a cara da Symbal, tem falando um pouquinho da história, os rostinhos do nosso presidente, da nossa história também, das gerações, né? Contando um pouco sobre as gerações, estamos na 4ª geração, né? Então, assim, contando um pouquinho de cada uma dela e a construção, né, desse processo. Então, assim, foi um trabalho que a gente conseguiu fazer durante esse ano, que foi também um diferencial super importante e que, no caso, foi entregue ao colaborador, mas pensando na família como um todo. Exato. Né? Então, assim, o colaborador tendo essa visão de que a empresa não pensa só nele, mas também no contexto familiar como um todo, em relação aos benefícios e também nessas ações do dia a dia, eu acho que torna ele ainda mais, né, feliz ali nesse processo do dia a dia, dessa preocupação. E vamos falar um pouquinho sobre engajamento? Como que a gente engaja os colaboradores a permanecerem ali felizes, como que eles ficam com essa curiosidade e esse gostinho de trabalhar no lugar que tem um selo e tem ações diferentes. Como a gente faz as questões de engajamento lá, Igor? Bom, a gente tem vários programas, né, que a gente consegue fazer essa aproximação direta ao colaborador. Uma delas de ação de engajamento mesmo que a gente pode listar é o café com a presidência e com a diretoria, né, que é algo que vem assim bastante forte nos últimos tempos. Temos também o orgulho em pertencer, né, que o próprio nome já diz e também o GPTW fala muito sobre isso,
da gente ter esse orgulho, né? Então a gente tem ali mensalmente esse reconhecimento do colaborador, dele ficar em destaque, né? Cada filial ali a gente seleciona um colaborador para ter esse destaque, ele contar um pouco da sua história, colocar também um pouco da sua trajetória, desse orgulho de estar na Simbal, né, de estar no Grupo Incoflanders, do trabalho que ele realiza. Então, são esses pontos, né, que a gente consegue, tem muito mais. Tem outros. muitas ações e esse orgulho de pertencer, eu tenho um carinho especial, porque são 8 colaboradores por mês que têm a oportunidade de contar a história dele, de falar uma ação que ele já fez de legal, o que ele mais gosta da empresa, e também deixar um recado para quem está lendo o quadro, né? Então a gente tem muito isso e alguns diferenciais que a gente também teve para poder realmente continuar engajando as pessoas, né? A gente tem nosso programa de inovação, que é um programa onde pode dar ideias, então além dele poder tomar um café com o diretor, com o presidente, falar no dia a dia para melhorar um processo, dar uma ideia de sugestão, de melhoria, a gente tem a plataforma, a gente tem brindes para poder trocar. Então a gente vê uma competição saudável das pessoas também de querer fazer parte. E a gente fica muito feliz em poder executar as ideias que são dadas e as pessoas ficam felizes de ver, putz, aquilo ali foi eu que dei a ideia e hoje eu vejo diferente. Então, é realmente gratificante a gente poder ouvir e não simplesmente só ouvir, de botar em prática e executar aquela ideia, que também são ideias às vezes simples e ideias mais complexas, mas a gente tem um percentual muito positivo de mais de 90% de execução das ideias, então a gente escuta e a gente também bota em prática e faz o dia a dia daquela pessoa ou daquele grupo ser diferente, ser melhor. Porque assim, eu sempre coloco também nas integrações de novos colaboradores o quão importante, né, a empresa dar esse espaço para o colaborador trazer ideias novas, né? Isso também mostra que a empresa também está receptiva, né, aberta a novas ideias, aberta a essas mudanças, porque às vezes é assim, programa de ideia e inovação, né? E a gente também começou a desconstruir um pouco isso, porque às vezes é uma ideia tão simples, né, que faz uma total diferença no dia a dia da empresa, no nosso processo, e a gente começou a trabalhar isso com os nossos colaboradores e em fortalecer esse projeto, porque assim, acaba que as pessoas, numa ideia simples, né, no dia a dia, a gente consegue mensurar diversos resultados, né, e também pontuar que recente não, deve ter mais ou menos uns 2 anos, que a gente fez uma festa de inovação, né, para os colaboradores, porque assim, além dele dar a ideia ideia dele consegue ser valorizada e a gente ainda deu uma segunda premiação em relação a essa ideia, né, a valorização ali, às vezes, de um reconhecimento do colaborador que deu mais ideias, do colaborador que gerou, né, aquela ideia que gerou um impacto financeiro, né, um retorno positivo financeiro para a empresa, enfim. Os gestores que avaliaram e fizeram também acontecer, porque também não é só dar ideia, a gente tem que avaliar, ver se é viável e tudo, e conseguir executar. E, enfim, são várias coisas que a gente tem falando de engajamento, e acho que vale um parêntese aqui especial, falar sobre ações sociais. A nossa empresa também valoriza demais, e isso a gente vê na pesquisa, as pessoas falando que a gente se preocupa com a comunidade. Então a gente faz as ações, as pessoas geralmente, os colaboradores, a nossa comunidade, ajuda com a doação ou com alguma questão, e geralmente a nossa empresa dobra. O que a gente conseguiu de arrecadação, ela vai lá e dobra. Então isso ajuda a trabalhar num lugar que se preocupa com o meio ambiente, se preocupa com instituições da nossa cidade, se preocupa com algumas causas específicas. Então a gente realmente vem construindo alianças e também engajando os colaboradores, porque quando a gente começou a fortalecer isso, a gente tinha participado de 10 pessoas, de 15. Hoje em dia as pessoas falam assim, poxa, mas eu quero ir também e tal, enfim, fica ali naquela questão, eu quero participar no final de semana, enfim. E eu acho também importante a gente falar em relação a esse projeto de responsabilidade social, que o quanto a Simbal ela acredita em sonhos, né? É algo que a gente vem assim construindo há bastante tempo, e hoje a gente tem a fábrica de sonhos, né, internamente na empresa, algo onde o colaborador ali no final do ano consegue colocar, né, uma ideia que ele vai ser realizada materialmente, né, pela empresa, enfim, não vai ser em valor monetário, mas ele consegue ter materialmente aquela ideia, aquele sonho realizado. E falando sobre essa responsabilidade social, e eu acho também que é super legal a gente colocar o projeto da Academia Pelé, né, que é um projeto assim, incrível, onde a gente consegue trabalhar com jovens que têm o sonho de viver do esporte, da prática de futebol, e o quanto que a Simbal também vem valorizando, né, esse processo do esporte em si, da valorização do esporte, principalmente com esses jovens.
E a gente teve um trabalho realizado ano passado, que foi ali durante 4 meses, né, esse acompanhamento do grupo de psicólogos lá da empresa. E a gente foi trabalhando com esses jovens e construindo, né, ali um processo de formação de pensamentos, de pensar no futuro, enfim. Então foi muito legal e eu acho também que esse meio social também com essa juventude, né, porque a juventude é o processo, é o futuro do nosso país, e às vezes também em alguns projetos sociais ao redor da empresa, que a gente fala às vezes assim, principalmente lá o projeto do Amor em Ação, que a gente fez uma festa ano passado, Dia das Crianças, são pessoas que, assim, estão fazendo ali um trabalho, né? O projeto está sendo realizado e são crianças, né? Que hoje são crianças e jovens, que futuramente pode ser funcionário nosso. Exato. Né? Então, assim, a gente está ajudando a construir uma sociedade melhor cada vez mais e valorizando esses pontos. Então, eu acho que isso é uma coisa que é fortíssimo. Inclusive, né, hoje a gente estava, né, em Volta Redonda, hoje de manhã, eu já até aproveitei e realizamos já mais uma doação, né, teve aí a forte chuva em Minas Gerais, e a gente realizou uma campanha no mês de fevereiro, todinha, de arrecadação de itens de higiene pessoal com os nossos colaboradores, e aí veio a dobradinha da presidência, né, da diretoria ali, e a gente conseguiu fazer a doação de mais de 1.000 itens de higiene pessoal. Então, assim, é um passo, né, que a gente vem dando, vem construindo, né, e também conscientizando o colaborador, porque eu acho que isso também é fundamental, né, porque, assim, é uma coisa que a responsabilidade social devia ser uma coisa comum, né, na sociedade em si. Né, mas algumas pessoas ainda têm essa questão de ter esse contato, né, com o meio social, e a gente vem trabalhando e construindo isso de maneira frequente, né, lá no Grupo Incoflandes. Inclusive, estamos iniciando uma ação, né, hoje, lá no Grupo Incoflandes, que é uma ação social também, mas voltada ao animal, né, vamos fazer uma arrecadação de ração para gatos e cachorros, que é algo que também, às vezes, muitas empresas não trabalham nessa questão de responsabilidade social, enfim, tem a questão, né, do jovem, das crianças, das pessoas que estão em vulnerabilidade social, mas também tem os animais e a gente também se preocupa com isso, né? Então eu acho que são um dos pontos que a gente pode colocar aí em relação a esse fortalecimento da responsabilidade social. E esse engajamento que as pessoas querem fazer, porque não é um ou outro, assim, praticamente a nossa empresa inteira participa, vai lá, doa o que pode, então a gente fica muito feliz com essa participação e com isso. Porque não é difícil? A gente precisa aí às vezes falar com o colaborador, poxa, fez sua doação e tal, enfim, mas é um processo. E assim, acho que até entrar no sangue, né, a gente vai construindo isso e tem dado super certo. É a mudança de cultura e aquela competição saudável que a gente faz. Além de engajamento, a gente também tem algumas ações de qualidade de vida e bem-estar, que eu acho que é importante destacar o quanto que a gente valoriza a saúde dos nossos colaboradores. Então, além de oferecer um ambiente saudável, legal para eles poderem trabalhar, a gente também se preocupa que eles cuidem da saúde, que a jornada de trabalho deles seja uma jornada tranquila, que eles consigam fazer atividade física, se preocupar e cuidar da saúde. E a gente fica feliz também com essas ações, porque além da gente valorizar a qualidade de vida, poder proporcionar aos nossos colaboradores, familiares, fazer uma atividade física que é ir numa corrida patrocinada pela empresa, ir uma caminhada que a gente faz em apoio a isso, oferecer um benefício que ele pode ter acesso a várias academias. Então, isso tudo também nos orgulha muito e vários depoimentos chegam para aquecer o nosso coração, que fala assim, putz, eu comecei a fazer atividade física graças ao patrocínio da corrida que vocês fizeram. Eu comecei a me preocupar com a minha saúde graças à caminhada que eu fui lá, que vocês falaram sobre isso e aquilo. E as palestras que também o Grupo Castelli faz com a gente, isso a gente também é muito importante valorizar, esse cuidado, a cada Castelli mandando mensagem, as palestras que acontecem lá trazendo esse cuidado que a gente precisa ter para poder realmente se valorizar, ficar feliz, saudável, porque pessoas felizes produzem muito mais, pessoas felizes entregam muito mais, e isso que a gente espera na nossa empresa, e essas ações têm valorizado muito e ajuda muito a gente nesse processo de indicação. E falando sobre competição saudável, né, é bom a gente colocar
também aquela ação que nós fizemos no final do ano passado em relação à perda, né, de peso e à prática de atividade física, o quanto isso também movimentou a equipe como um todo, né, do nosso administrativo ali, sobre essa prática. E muitas das pessoas foram uma virada de chave, né? Tinha pessoas que não tinham esse costume, mas de ter o colega todo dia ali, ô Ricardo, ó, vamos lá, atividade física, dieta, enfim, e tal. Então acabou que a empresa apoiou esse processo, né? E depois ali tiveram 18 pessoas, né, que foram premiadas ali com relação à participação desse programa. Então, assim, são pontos pequenos, né, de reconhecimento, de valorização, né, de bem-estar do colaborador, que é um processo contínuo, né? E fora também, que eu acho super importante a gente pontuar, né, como por se tratar de uma indústria, né, e por ter refeitório próprio, o quão a gente tem ali de preocupação da nossa equipe de cozinha e de nutricionista para poder ter esse zelo e esse cuidado com a alimentação de todos os colaboradores. Eu acho que isso é um dos diferenciais em relação até ao bem-estar, porque às vezes ter uma refeição balanceada, ter pessoas que pensam nisso, né, que faz ali toda a gestão daquele cardápio, enfim. Então eu acho que isso também é uma contribuição, né, para aquela questão que, assim, a pessoa não tem como falar que na Simbal não tem como fazer dieta. Não tem. Porque a gente passa por uma mesa, né, por uma variedade, assim, opções de salada, opções fria, de legumes, enfim. Então, é impossível a pessoa falar assim, não tem como eu fazer dieta e tal, trabalho na indústria, enfim, não sei o quê. Então, assim, isso é um ponto que a gente precisa valorizar, né, cada vez mais e pontuar, porque isso foi muito importante. E lembrar que a Castelli foi uma parceira nossa também com o Nutrition Day, que foi uma ação, e aí trouxe para a gente também a possibilidade de ter um acompanhamento por 3 meses ali, e foi também um apoio para alguns colaboradores que talvez não tinham esse contato, além de poder fazer atividade física, complementar com uma consulta, uma orientação nutricional. Muito bacana. Teve a biopedância, né? Enfim, muitas pessoas ficaram ali pensando, né? Meu Deus, percentual de gordura e tal, o que eu preciso fazer para poder modificar isso? E assim, eu, como ali na gestão de benefícios, acabo aproveitando para fazer meu merchan, né? Vamos lá, vamos utilizar o Gympass, enfim, utilizar desses benefícios que a empresa oferece, né? Para poder a gente construir esse processo de bem-estar e de qualidade de vida. E é sempre uma junção de coisas, não adianta eu só fazer atividade física e continuar comendo errado. Então a gente tem que ter essa junção. Tanto que no desafio a gente perdeu muito peso, mas perdeu o peso errado, que aí não ganhou massa muscular. Precisou refazer ali um plano, exatamente. E assim, a gente viu e a gente fica muito feliz. Então isso é muito importante, da gente poder oferecer algumas ações por nossa conta e também com os nossos parceiros que vêm para poder contribuir e agregar muito, para que também vire uma ação de engajamento, uma ação de felicidade, que na hora da gente poder fazer a pré-pesquisa, nos ajuda muito a mostrar tudo que a gente construiu durante o ano para poder realmente conseguir a certificação. Nós estamos no 2º ano, né, de certificação, e contar para vocês que no primeiro ano de certificação da gente, nos 75 anos de história, a gente conseguiu a primeira certificação, e no meio do ano recebemos a confirmação que ficamos entre as 80 melhores empresas para trabalhar no Rio de Janeiro, que é a nossa matriz. Então isso também nos encheu de orgulho, ficamos muito felizes. E a gente também estava lá num grupo seleto de empresas que fazem a diferença na vida de muitas pessoas, de colaboradores, e se tornam cada vez mais um excelente lugar para trabalhar. Bom, vamos falar um pouquinho também sobre o processo de marca empregadora, né, que também é um processo legal, que o GPTW te dá muita valorização e muita força. A gente tem algumas ações que acho que vale reforçar, que faz você atrair mais pessoas, faz você reter, que é ser uma marca empregadora hoje. Como que eu consigo ser uma marca empregadora? Nossa presença nas redes sociais, constante, mostrando para todo mundo as ações que a gente faz legal. Nos últimos 2 anos, nós conseguimos entrar num ramo diferente, como patrocinador master do futebol profissional, do Voltaço, que é o time da nossa cidade, da Matriz. E dentro desse patrocínio, a gente conseguiu algumas ações também de movimentar nossos colaboradores, tudo. Então, a nossa marca sai um pouquinho do ambiente que a gente está acostumado a demonstrar, né? Tá ali para rodar todos os estados do Brasil com o futebol, e aí a gente também ter essa parceria de trabalhar com eles em algumas ações específicas. Então, assim, o ano passado foi um ano bem legal para a gente, com essa visibilidade que aumentou bastante.
e a gente trazer isso como algo muito positivo. Então, a gente ter também uma ação de colocar nos nossos templates o nosso selo de GPTW, a assinatura de e-mail com o nosso selo. Isso demonstra, quando você já está entrevistando um candidato, que você é um excelente lugar para trabalhar. É um grande diferencial, né, Igor? A gente tem percebido isso. E a nossa participação também em feiras, em congressos, para poder levar a nossa marca. Nosso uniforme hoje é muito bem evidenciado o nome da nossa empresa, então isso é onde você chega, as pessoas olham, se interessam, então também sabem fazer. Então a gente acha que ser uma marca empregadora não é simplesmente você só ter o selo, você precisa também demonstrar que você tem o selo, né? Então isso, seja numa postagem, seja numa entrevista com um novo candidato, seja numa conversa com algum parceiro, eu acho que isso também te ajuda muito a fortalecer a marca e atrair novos colaboradores. E eu acho legal também, em relação a essa questão de marca empregadora, né? A gente não pode deixar falar do nosso mascote, né? O Fanderico tá aí, né? A gente vem levando eles em diversas ações. Nós tivemos a oportunidade de participar de um evento da Latamcan, né? Que é um evento que vai falar sobre o aço, enfim, da América Latina como um todo. Tinha várias empresas e foi, assim, uma primeira aparição ali do nosso mascote, né? Então, assim, isso também levou e gerou engajamento e as pessoas passavam na feira e queriam tirar foto, enfim. E aí eu tava lá para poder interagir, conduzir esse processo com as pessoas e as crianças também, quando a gente vai no estádio, né, realizar alguma ação, as crianças ficam super felizes, os filhos dos nossos colaboradores. Então eu acho que isso, o boneco em si, né, como uma questão de interação também, da gente criar ele, foi algo que virou assim, ficou fantástico, porque a gente conseguiu unir, né, a nossa marca e colocar a nossa cara também no boneco, né. Enfim, é uma folha, é um aço. Folha de Flandres, que é o Exato. produto que a gente faz. Mas assim, acaba que ele ficou tão bonitinho, né, que a gente consegue interagir e fazer algo bem legal, enfim. Não tem como dançar, não tem como fazer muita coisa assim, mas assim, a gente consegue interagir, criar uma interação com as pessoas. Então assim, nesses eventos, né, ano passado a gente participou de uma feira em Volta Redonda, que foi assim, um marco também, né, então foi algo que a gente consegue ali colocar ele e gerar esse contato e as pessoas ficam com aquela visão, né, daquele boneco, enfim, e tal. Então isso é muito legal também. Ele é uma atração agora em todas as ações nossas. Não tem como ir e não ter o Fanderico, ele tem que estar junto com a gente. Nossa visita da família, enfim. Então a gente tem isso. Ser uma marca empregadora também é ser transparente no feedback. A gente também dá o feedback para as pessoas, tanto quem está entrando, quem está saindo da nossa empresa, porque também temos aí a nossa preocupação de quem sai. A gente dá o feedback, ser claro por que a pessoa está saindo. Então a pessoa também levar esse sentimento que nós somos um lugar que é um excelente lugar para trabalhar. E se por acaso não deu certo, ele precisa saber também por que foi. Então a gente também tem essa preocupação com o nosso feedback para os nossos colaboradores desde uma o início. transparência, né, que eu acho que é super importante. Desde o início da jornada com a gente até o final, então por respeito, enfim, tudo isso, a gente tem essa preocupação e vem dado muito certo. A gente acolhe desde o dia que ele chega para poder fazer a entrevista e também até o momento de respeito quando ele sai por algum motivo, né? Então a gente vale fazer um parênteses também aqui muito positivo com o nosso processo seletivo. Quando o candidato chega, ele recebe uma cartinha, recebe um chocolatinho ali para ele se acalmar. Sabe que o processo seletivo é um momento nervoso. É um momento tenso, né? E a gente tem várias postagens nos marcando, falando desse cuidado, desse carinho aí, com esse mimo, e falando que aquilo ali pode não dar certo, mas se não dá certo não é para desistir, é para se preparar para uma outra oportunidade, a gente poder conseguir dar a oportunidade para ele, seja na nossa empresa ou não, mas só para poder ter esse cuidado para quem está chegando e vai participar de um processo seletivo, um momento delicado, né? E falando sobre marca empregadora, como que é o nosso Instagram? De relação ao dia a dia, das ações que a gente faz, o que a gente coloca lá, dessa importância, né, igual você falou, de colocar no Instagram todas as ações que a gente faz, enfim, e como isso tem mudado, né? Porque, assim, o pessoal do marketing fala o quanto de mensagem que a gente recebe, fora o nosso LinkedIn, enfim, todo esse processo, o quanto que isso vem fortalecendo, né, e essa visão na região da Simbal, né? Enfim, a Simbal, a gente brinca que ela pegou, sacudiu as cortinas, abriu tudo agora, porque todo mundo, hoje na cidade, não tem uma pessoa que não conhece, né? A Simbal não conhece o Grupo Inco Flandres por conta mesmo desse trabalho que
toda, né, a gestão ali do Ricardo vem desenvolvendo durante esse período, esses últimos 3 anos. Então, assim, isso é algo que a gente tem que pontuar, porque isso também é algo que agrega, né, e mostra que as pessoas também estão de fora e enxerga isso. E aí a gente começa a trabalhar em cima disso. E valoriza pequenas ações, como, por exemplo, o aniversariante do mês. Pode ser uma ação simples, mas por que a gente fala de ser uma marca empregadora? Muita gente fala assim, nossa, onde eu trabalho, nem parabéns eu ganho, nem bom dia eu ganho. E A aí gente não, já faz festa, dá presente, enfim. E esse ano é um presente super bacana, né? Enfim, que a gente conseguiu aí entregar para todos os colaboradores. A gente tem esse cuidado de pensar anualmente num presente diferente para os nossos colaboradores. Então, assim, é uma festa com salgadinho, bolo, docinho, Refrigerante. parabéns, enfim. É uma festa mesmo que todo mundo, né, tem, todos os colaboradores têm ali esse momento que está fazendo aquele aniversário, né? E assim, as pessoas esperam por aquele momento, né? Tem aquela aproximação. Então, isso também é super isso legal. É muito legal. E é isso, ser uma marca empregadora é um diferencial. As pessoas querem trabalhar num lugar que é um excelente lugar para trabalhar, que tem o selo GPTW, e as pessoas não querem sair. Muita gente de fora quer entrar e muita gente que está aqui dentro quer ficar e quer crescer. E a gente tem esse trabalho realmente de cuidar dos nossos talentos, de avaliar os nossos colaboradores, que também faz parte desse processo aí de realmente ser uma marca empregadora e ter os melhores profissionais trabalhando conosco. A gente não pode deixar, né, de encerrar esse bate-papo e falar dos desafios, né? Porque, assim, é algo que, é fácil, enfim, estou falando ali, parece que é tranquilo, né? Eles criarem isso e fazer tudo isso acontecer, essa engrenagem rodar, enfim. Mas é uma força de várias mãos, né, que a gente precisa envolver. E eu acho que o Ricardo pode iniciar falando um pouco sobre isso, né? Porque, assim, é um trabalho que a gente precisa construir, né? E, assim, é simples, mais ou menos. Tem alguns desafios que a gente precisa trabalhar durante esse processo para poder ter o selo ali. Exato. A gente tem que primeiro fazer todo um trabalho de falar o que é o GPTW para as pessoas, o que ele fala, o que ele trata, o que ele representa, para a gente poder ter também o entendimento na hora de colher as respostas lá na pesquisa, né? Então a gente faz esse cuidado de mostrar o que é, como que funciona, quais são as etapas, o que ele cuida, o que ele olha, o que ele certifica. Então, o que ele dá de valor, diferencial, né, de ter um selo, de ter uma empresa com um selo GPTW. E o que o Igor falou lá no começo, assim, a gente trabalha, a palavra de ordem que eu acredito é orgulho. Você trabalhar num lugar que tem um selo GPTW é muito orgulho. Então, assim, pelo menos eu tive esse sentimento, tenho até hoje, e falar, nossa, sua empresa GPTW. E o quanto que ela passa a ser muito mais visada para as pessoas que querem a certificação. E isso é um ponto muito legal para trocar boas práticas, fazer o benchmark. Então, isso a gente realmente vê no dia a dia e fala. Mas tudo começa com esse desafio de mostrar o que na prática, como funciona, o que a gente tem que fazer. E outro ponto que a gente não pode falar, a mudança de mentalidade das pessoas. Exato. As pessoas muitas vezes não querem enxergar certos pontos e a gente precisa fazer esse trabalho de mudança de cultura, de mentalidade. Falar, estamos indo para um outro momento, para uma outra certificação, para uma outra reconhecimento. Então, um outro momento que eu não posso mais ficar olhando a minha empresa como eu olhava anteriormente. Então, essa mudança de mentalidade também faz parte. É um desafio grande, porque as pessoas muitas vezes são resistentes. Então, a gente tem colaboradores com muito tempo de casa. Então, esse trabalho foi um trabalho de proximidade, de escuta, de visibilidade. Mostrar tudo que a gente tem de bom. Mostrar que também não somos perfeitos, mas estamos no caminho. Então, escutar também é isso. E esse é o caminho do processo, né? Que a gente faz com muito cuidado, carinho, de escutar e de botar em prática, porque não é só também você só falar o que você tem e nunca mais olhar para aquilo ali. Então é olhar o que a gente tem de bom, ver o que a gente tem de oportunidade e talvez implementar coisas novas, que é muito importante para você estar antenado e estar melhorando cada vez mais o ambiente onde as pessoas queiram estar e ficar felizes, satisfeitas e com orgulho de ter no lugar que é reconhecido com um selo muito importante como o GPTW. E assim, contextualizando também essa etapa, né? Porque tem muitas empresas, né, que vai falar assim, tá, mas e aí? O que a gente precisa fazer, né, para poder iniciar esse processo? Tirando, né, todo esse trabalho que a gente precisa fazer como pré,
né? Porque assim, até para você iniciar a pesquisa de satisfação do colaborador, você não pode chegar hoje e amanhã querer fazer, né, a pesquisa, porque querendo ou não, você tem que já ter mais ou menos algo estruturado na sua empresa, né, para você conseguir passar por essa certificação e passar por essa avaliação. E eu acho também importante a gente comentar sobre o apoio, né, que a equipe de todo o GPTW ali, de todo esse processo, todas as pessoas que estão envolvidas nesse meio, dão de suporte para as empresas, porque assim, é uma pesquisa que precisa ser feita, né? Lá na empresa, nós consideramos aí de 2 a 3 dias para poder fazer todo esse processo de avaliação. São 15 dias, na verdade a gente se prepara ali para poder fazer, mas são 15 dias de pesquisa, então a gente faz esse cuidado para poder ter uma participação em massa, né? A gente consegue fazer, a gente roda tudo, então tem esse desafio também de fazer aí nesses horários, então a gente fica trabalhando mais intensivamente ali 3, 4 dias, mas depois a gente vai fazendo, porque a pesquisa ela fica aberta por 15 dias e ela é renovada anualmente. E caso você não consiga se certificar numa primeira pesquisa, você tem 6 meses depois, você pode aplicar uma nova para você tentar conseguir. Então também saber, né, que se por acaso alguma coisa não sair do jeito que você imaginava, planejado, né? Você pode refazer ela depois de 6 meses também, com o mesmo crédito que você tinha ali. E lembrar, Igor, não é só a pesquisa que é a nota final do GPTW. A gente também preenche o nosso culto, as nossas boas práticas, né? Os pilares, cultura, né? Exatamente, os pilares, para poder falar que além de ter as respostas dos nossos colaboradores referente à pesquisa, o que a gente faz de forma única, que nos transforma em um excelente lugar para trabalhar. E também é um trabalho difícil, né, Igor? De a gente ficar ali, relembrar das coisas e, de uma certa forma, conseguir demonstrar para o GPTW em frases que lá você não coloca foto, você não coloca nada, você tem o trabalho de convencer e mostrar que você é único no que faz ou tem algo muito positivo através de um processo de escrita, né, Igor? Exato. E assim, e depois, né, durante esse processo todo que a gente realiza, né, constrói isso tudo nesse período, assim, você não fica vago, né? Não é alguma pesquisa que fica ali, saiu o percentual, vocês estão, né, com selos, estão com a certificação e tal. E assim, é também entender que lá tem métricas, tem toda uma plataforma na qual o GPTW ele fornece para você, né? Enfim, que você consegue fazer agora, inclusive eles modificaram essa plataforma no qual você consegue fazer associação sobre liderança, estratégia, colaboradores, benefícios, enfim. Tanto que a gente conseguiu observar esse ano que os benefícios muito bem visto pelos nossos colaboradores, né? Eles enxergam isso, essa valorização através dos benefícios. Então, assim, dentro da própria plataforma, após a pesquisa, né, após esse período ali de aplicação da pesquisa, você consegue ter ainda mais insights, né, de ainda mais possibilidades que você pode ter para você trabalhar, né, durante aquele ano da certificação tudo ali, para no próximo ano a gente conseguir ter ali, né, o selo novamente, a aplicação da pesquisa novamente. Então, assim, não é algo solto, né? Você consegue se programar e você consegue ter uma visão também, se tem algum ponto que você precisa ter um olhar mais estratégico naquele cenário, naquele quesito. Então isso também é algo que eles também nos ajudam, né? Porque assim, a gente faz todo esse trabalho, mas ainda assim, se tiver alguém que estiver enxergando alguma coisa diferente, a gente consegue ver isso através do resultado dos materiais que eles disponibilizam pra gente. É uma ferramenta muito valiosa, Sim. que a gente recebe um ouro É ali pra estratégico, poder né? fazer, Exatamente. e a gente usar aquilo a nosso favor e trabalhar em cima daquilo para que a gente realmente possa ter sucesso e continuar cada vez mais sendo um excelente lugar para trabalhar. Eu acho importante a gente falar da onde eles tiram isso, né? Da onde vem todas essas ideias, como eles contextualizam tudo isso, né? Como eles conseguem ter essa visão. Então, aproveitando, né, que a gente está aqui no podcast da Castelli, né? E eles aqui têm um programa que é o Leitura 10, é um programa que visa, né, fazer o colaborador ter um momento de leitura, 10 minutinhos ali diário, para poder construir um pensamento, né, enfim, ter um momento relaxante também, descompressão, enfim, todo esse quesito. Então eu acho importante, né, a gente trouxe também para poder agregar isso para eles e também para as pessoas que estão assistindo, né,
esse podcast, esse bate-papo, eu acho importante a gente fazer a indicação de um livro que também como se fosse, funciona como um manual, né? Exato. Enfim, de indicação também. É porque às vezes a gente se preocupa muito com um excelente lugar para trabalhar, mas e os líderes que estão ali para poder fazer as coisas? Então, o livro que a gente indica é o Great Lead to Work, que é um excelente líder para trabalhar, né? Então, ele fala de muitos aspectos positivos, comportamentais, técnicas para você poder usar no dia a dia. É um livro do Cauê, que é o funcionário do GPTW, a gente teve a oportunidade já de participar de algumas palestras. Eu já li esse livro, vale muito a pena. E são vários insights e dicas demonstrando o quanto que o líder precisa se preocupar em fazer acontecer e para também ser um excelente líder num excelente lugar para trabalhar. Mais uma vez, agradecer o convite do Grupo Castelli, a gente fica muito feliz em poder estar aqui dividindo um pouco das nossas ações, um pouco dos nossos programas e realmente a gente espera ter trazido, né, informações muito valiosas, insights, e também a gente fica à disposição, caso alguém queira mais informações para poder falar com a gente está de portas abertas e doido para poder trocar informações aí, insights para poder ajudar quem precisa. E não desanimem, né? Que eu acho que isso é super importante, porque a gente contextualizou aqui várias coisas, e trouxemos vários pontos, várias coisas importantíssimas que agregam, né, e fortalecem vocês nesse processo de construção, né, da conquista do selo GPTW. Mas assim, o que a gente pode dizer para vocês é que não desista, né? É possível, né? Você consegue construir esse processo. E eu também gostaria, né, de agradecer mais uma vez o convite, de estar aqui para poder compartilhar esses insights com vocês. E eu espero que, né, desse momento vocês consigam construir algo junto, né? E assim, o Instagram da Simbaltaí, se alguém tiver alguma dúvida, tem o nosso LinkedIn também, Igor Souza, Ricardo Pires, enfim. Pode procurar a gente para poder conversar, se quiser fazer um bate-papo, porque eu acho que é isso que constrói ainda mais o meio de RH, né? Eu acho que o RH já é um grupo em si que as pessoas se conectam e tem essa força muito grande. E eu acho que é isso, tá? E assim, já aproveitando esse momento para poder dizer que nós esperamos vocês no próximo Pod Castelli.